Conflitos armados, epidemias, catástrofes naturais. Situações em que atuam organismos humanitários internacionais. Hoje você vai conhecer o trabalho do Médicos Sem Fronteiras. A organização já ganhou um Prêmio Nobel da Paz e sobrevive apenas de doações privadas. Conta ainda com a dedicação de dezenas de brasileiros. No programa dessa semana, você confere ainda a agenda cultural e o depoimento de uma brasileira que está de malas prontas para ir aos Estados Unidos. Me chamo Felipe Bressan, sou anestesiologista de Goiânia, já estou com Médicos Sem Fronteiras há 2 anos. Estive em projetos no Paquistão, na Nigéria e agora eu estou aqui nas Filipinas, né, com a equipe dos Médicos Sem Fronteiras para responder a emergência que surgiu após o tufão do dia 8 de novembro. Estou aqui na ilha de Leyte, na cidade de Burawain, onde estamos ajudando o pessoal daqui no hospital. Como vocês podem ver, está completamente destruído. E estou aqui no papel de anestesista, né, auxiliando nas intervenções cirúrgicas e também junto da equipe médica, no que necessitam, nas enfermarias, no pronto-socorro, tudo isso. Estão tentando ajudar ao máximo a população daqui. Então, ao chegar aqui na ilha de Leyte, né, em Ormoc, a primeira coisa que você repara são os telhados, já estão todos destruídos, é realmente impressionante. E aí no caminho, quando você vem para a direção do litoral, e aí você vai vendo uma porção de pessoas nas ruas, crianças pedindo, com cartazes, pedindo por comida, pedindo ajuda, as árvores todas caídas, isso é muito impressionante, os postes de eletricidade. Chegamos aqui no meio da noite, não se via absolutamente nada, porque não tem eletricidade, as pessoas pegando água das poças no chão, e aí de manhã, quando você olha que é tudo destruído, as casas de madeira, todas caídas, é uma coisa impressionante. Impressionante mesmo, as pessoas na rua até tarde, esperando à frente de casa, porque não tem mais um teto onde ficar embaixo, onde realmente é impressionante. Chegando aqui, a primeira coisa que mais chama a atenção é a forma como as pessoas daqui, eles estão gratos, estão realmente felizes com a nossa presença aqui, então estão sempre agradecendo, são muito amigáveis, são muito simpáticos, e mesmo em meio a tanta destruição, tanta tragédia, eles ainda conseguem sorrir, conseguem falar que conseguem agradecer, né, essa ajuda aqui. O vídeo que você acabou de assistir foi gravado pela equipe do Médicos Sem Fronteiras nas Filipinas, exclusivamente para a TV Brasil Internacional. O Médicos Sem Fronteiras é a maior organização médico-humanitária não governamental do mundo. Conta com mais de 34 mil profissionais de diferentes áreas e nacionalidades, entre eles brasileiros. Então, depois de 36 horas voando, cheguei ao Sudão do Sul. 5 aeroportos e 4 aviões. Uma tarde de reuniões e preenchimento de formulários. Como prêmio, o direito de acordar às 5h30 da manhã e pegar mais um avião, um helicóptero e um rally com emoção até chegar onde vou morar pelos próximos meses. Este é um trecho do diário da doutora Lívia. Médica especialista em nefrologia pediátrica, ela deixou por algum tempo o conforto de casa e a rotina no Hospital Público de Brasília para se dedicar ao trabalho humanitário do outro lado do mundo. Eu sempre quis trabalhar com isso. Na universidade já tinha me envolvido em alguns projetos na comunidade. Quando eu me formei, ainda não era possível. As organizações mais sérias, elas não aceitam
profissionais recém-formados. Elas procuram profissionais com um pouco mais de experiência, porque o objetivo não é você aprender em campo. O objetivo é você ir para um lugar muito desprovido, sabendo o que você vai fazer lá. Então, quando eu me senti pronta para isso, quando eu achei que era a hora, que eu estava numa fase da vida que dava para eu fazer, que não conseguia mais continuar sem me sentir um pouco vazia de não ter ido, aí eu me inscrevi, eu liguei para os Médicos Sem Fronteira, eu fiz uma entrevista, um treinamento, passei por um processo de seleção e de treinamento e fui. Já são 2 missões desde então, Sudão do Sul e Níger, países com realidades bem diferentes, mas com necessidades semelhantes, situações muito distantes do que vivemos aqui no Brasil. Desafios que, segundo a doutora Lívia, reforçam a certeza da opção pelo trabalho humanitário sem fronteiras. A maior recompensa é o resultado. Definitivamente, a maior recompensa é realmente... Os 2 projetos eu fui inicialmente para desnutrição, né? E no projeto de desnutrição, nós atendemos crianças quase mortas. Elas chegam desidratadas, desnutridas, à beira da morte. E em poucos dias a criança está muito melhor, volta a sorrir, volta a comer. A parte mais gratificante é a hora que você consegue dar alta da criança do projeto nutricional. Na hora que ela realmente atinge um peso adequado para aquela idade, para aquele tamanho. Essa é a hora que a felicidade... Essa hora você olha e fala assim, eu vim para cá, eu passei horas de voo, eu estou longe da minha família, eu não tenho luxo nenhum. No projeto não tem luxo, né? Especialmente em campo de refugiado. Eu não tenho luxo nenhum, mas isso daqui é o que me trouxe aqui. Olhando as fotos, Lívia revive as experiências que marcaram a carreira e a vida dela. E se emociona ao falar de cada paciente que se recuperou graças aos seus cuidados nos países africanos. Ainda que milhares de quilômetros separem a médica de seus pacientes, cada história vivida vai estar sempre próxima, seja no dia a dia no hospital aqui em Brasília ou no cotidiano dela. Cada vez que você vai, você volta diferente. Volta diferente porque aprendeu coisas novas, porque conheceu pessoas novas, né? E mesmo lá durante o trabalho, nós nos modificamos. Não tem como chegar num campo de refugiado e não mudar tudo o que você pensa, tudo o que você sabe com o passar do tempo. A Organização Médicos Sem Fronteiras foi criada em 1971 por jornalistas e médicos para levar assistência médica de emergência a vítimas de conflitos armados, epidemias, desastres naturais e exclusão do acesso à saúde. Hoje o MSF tem escritórios em 28 países, inclusive aqui no Brasil. E está presente em mais de 70 países, com projetos como esses que a gente acabou de conhecer da doutora Lívia. A organização já foi Prêmio Nobel da Paz e sobrevive apenas com contribuições privadas. E os doadores já somam 5 milhões de pessoas em todo o mundo, 100 mil aqui no Brasil. Hoje, a Médicos Sem Fronteiras conta com 34 mil profissionais em todo o mundo. 100 brasileiros trabalham em projetos da organização. E não são só médicos, é gente que atua nas áreas de logística, finanças, comunicação, administrativa, entre outras. A médica anestesista Liliana Mesquita já participou de 7 missões. Haiti, Iêmen, Faixa de Gaza na Palestina, República Centro-Africana, Sudão do Sul e 2 vezes no Paquistão. A princípio você acha que está levando só a tua disponibilidade de tempo, né? Que você está abrindo mão do teu tempo no teu país para ir para lá. Mas depois você vê que não é só isso, mas eu costumo dizer que assim, elas ganham muito porque elas ganham em atendimento médico, elas ganham em carinho e atenção que a gente dá, mas eu acho que a gente que vai e volta ganha tão mais. Anestesista em 2 hospitais de Brasília, ela aproveita o tempo que seria de descanso da dupla jornada para se doar ao trabalho humanitário. Pergunto à doutora Liliana, que está no Médicos Sem Fronteiras há 2 anos, que mudou na vida dela depois que se tornou uma voluntária. Eu sou outra Liliana depois que eu entrei, depois de tudo que eu consegui agregar e de todas as experiências que eu tive. Assim, então, eu inverteria a pergunta. Eu diria que a minha vida se resume entre antes e depois do meu trabalho com Médicos Sem Fronteiras. Todos os profissionais que atuam na organização, apesar de serem chamados de voluntários, recebem remuneração.
O valor não é competitivo, claro, porque a motivação de quem opta pelo trabalho humanitário não é esta. Varia entre 700 euros e 1.000 euros, mas tem um outro salário que não pode ser mensurado. Você ouve um I love you de uma criança palestina que não fala inglês, né? Você nunca, na faixa de casa, nunca recebi tanto presente. Não tem como você não se emocionar, né? Então, assim, salário emocional é muito mais do que só também o beijo, o abraço, né? Porque o salário emocional a gente também tem aqui, né? Se você ama o que você faz, você não vê isso como um fardo. Então, é claro que nos hospitais que eu trabalho aqui, eu tenho muito isso, porque eu sou assim. A Liliana que vai para lá não é a Liliana diferente da que trabalha aqui. É a mesma Liliana, mas é porque lá as necessidades e o ambiente, né? Ele é muito diferente, né? Por todas essas questões, seja num país, seja numa zona de conflito, ou no local extremamente pobre, ou no local onde você não tem saneamento básico, né? Então é bem diferente, mas o profissional que sai daqui é o mesmo. A gente aprende muito mais do que a gente ensina. A gente aprende coisas sobre língua, cultura, sobre como sobrepor, como ultrapassar dificuldades extremas que pra gente, na nossa realidade, é inimaginável. A diretora executiva do Médicos Sem Fronteiras no Brasil fala um pouco mais sobre o trabalho da organização. Médicos Sem Fronteiras é composto por equipas multidisciplinares, portanto pessoal da área de saúde e outro tipo de profissionais, e está neste momento presente em mais de 70 países. Nós atuamos essencialmente com populações que se encontram em contextos de conflito armado, populações que sofrem as consequências de catástrofes naturais ou de exclusão social, ou seja, populações que não têm acesso básico a serviços de saúde. Após o diagnóstico da situação, e esse diagnóstico passa não só por pequenas reuniões com as comunidades onde trabalhamos, como com os Ministérios da Saúde e outras entidades do país, decide-se o tipo de intervenção. Por vezes trabalhamos dentro de estruturas já existentes, em hospitais, em centros de saúde, em postos de saúde. A forma como trabalhamos pode ser colocar um número maior de equipas ou um número menor que vai estar apoiando equipas que já estão no local e que lhes falta, por exemplo, algum tipo de qualificação para responder a um surto que surja no momento. Então, as intervenções elas são muito variadas. Nós podemos estar desde uma tenda, atendendo um bebé malnutrido, como podemos estar fazendo isto dentro de uma estrutura que já existe. O que é que Médicos Sem Fronteiras têm que fazer? Adaptar-se. Portanto, muitas vezes temos inclusivamente que construir a estrutura, se ela não existir. O trabalho requer sempre protocolos de segurança. Aliás, não há um projeto que tenhamos que não contemple um protocolo de segurança. Esse protocolo engloba desde medidas preventivas na mobilização, por exemplo, das nossas equipas, até cuidados preventivos, por exemplo, com patologias que estejam presentes no país. Portanto, todos os riscos são mitigados através de protocolos em qualquer ação que nós tenhamos. Tanto riscos para as equipas como riscos para os nossos pacientes. Normalmente são estruturas precárias, mas também é preciso salientar que os profissionais sabem para onde vão. Os profissionais que saem com Médicos Sem Fronteiras têm um espírito de humanitarismo muito forte. Portanto, não é isso, não é uma situação precária que o vai dissuadir de ir para um ou outro projeto. Portanto, temos muitos projetos onde sim, se toma banho de caneca, se tem eletricidade num tempo limitado, mas temos outros projetos onde conseguimos ter uma vida com serviços básicos assegurados. Os profissionais de Médicos Sem Fronteiras são remunerados, por exemplo, uma pessoa que saia pela primeira vez com Médicos Sem Fronteiras poderia ter uma remuneração em torno de 2.200, 2.500 reais.
Com o acúmulo da experiência e das responsabilidades, as remunerações depois vão aumentando. Em relação ao voluntariado, sim, temos vários escritórios que têm voluntários. Depende muito da cultura dos países. Existem países onde a cultura do voluntariado é muito forte e em que nós temos 15, 16, temos bastantes voluntários, pessoas que já estão aposentadas e que vêm de áreas bastante relevantes para a organização e que contribuem com o seu trabalho 2, 3 vezes por semana no escritório. Então depende muito da cultura do país onde estejamos. No próximo bloco, o trabalho de uma farmacêutica brasileira no Médicos Sem Fronteiras em Serra Leoa. Não perca! Meu nome é Francelise, eu sou farmacêutica e faço parte do Médicos Sem Fronteiras desde 2012. O meu primeiro projeto foi em Nagaland, uma região muito remota da Índia. Dessa vez eu estou na África, em Serra Leoa, por 1 ano. O projeto aqui é focado em desnutrição infantil e malária. O hospital é 100% MSF e atende crianças até 15 anos e mulheres grávidas em situações de risco. Minha principal tarefa como farmacêutica do projeto é garantir que materiais médicos e medicamentos de qualidade cheguem até o paciente. Nós somos a única organização de ajuda humanitária presente aqui em Bo. E o hospital da MSF é o único que garante tratamento e atendimento gratuitos para a população. A desnutrição infantil ainda é muito acentuada aqui na região e a presença de MSF é fundamental para incluir essas crianças no programa de nutrição terapêutica. Para muitos, nós somos a única esperança. Então, nós acabamos de chegar aqui na farmácia do hospital e o pessoal da farmácia vai fazer recepção de todos esses materiais. Vou mostrar para vocês um pouquinho dentro da farmácia e como que funciona. Então, quando os materiais e medicamentos eles chegam, tem a área de recepção. Eles vão fazer um novo inventário, vão contar tudo que eles receberam, vão confirmar junto com os documentos, está tudo certinho e tudo fica armazenado aqui. Então aqui nós chegamos no GFC, que é o Hospital Pediátrico da MSF, tem aproximadamente 220 leitos e que atende crianças de 0 até 15 anos de idade com doenças em situação de risco de vida. Aqui é a ala neonatal, então todos os nenéns que vêm da ala obstétrica com algum problema grave de saúde, eles vêm para cá. Ou às vezes até mesmo as mamães têm o neném dentro da ambulância, então eles vêm primeiro para Aqui é a ala de obstetrícia e onde nós recebemos mulheres só em risco bem grave de vida. Então elas vêm para cá e tem um centro cirúrgico que a gente pode fazer cesáreas e outros procedimentos. Mas nós só recebemos mulheres que estão em risco de vida, ou a mãe ou o neném. O que leva um profissional a se dedicar à causa humanitária? E o que muda na vida de uma pessoa que passa por essa experiência? Olá, eu converso agora com Davi Oliveira de Souza, que foi diretor médico do Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil entre 2007 e 2010. Ele é médico. Olá, doutor Davi. Olá, Luciana. Começa essa nossa conversa, então, pedindo para você contar um pouquinho como é que foi essa sua experiência à frente da Organização Médicos Sem Fronteiras. Eu, como diretor médico de Médicos Sem Fronteiras, tinha a função de iniciar a unidade médica da organização aqui no Brasil.
A unidade médica tem o objetivo de utilizar os recursos brasileiros do ponto de vista da ciência, da tecnologia, para poder melhorar os projetos no terreno. Então, ou seja, organizações como o Fiocruz, Instituto de Medicina Tropical, Universidade de São Paulo, tem muitos profissionais que podem ajudar a melhorar as ações nos projetos de Médicos Sem Fronteira. Agora, o número de brasileiros que se disponibilizam ao trabalho humanitário ainda é pequeno, né? A demanda é muito grande. A gente vê que não só fora do Brasil, mas dentro do próprio país, há regiões remotas onde faltam médicos. Então, se você for pensar na ida para outros países, para áreas remotas, para países em conflitos, em áreas de epidemia, de desassistência, de fome, de catástrofe, essa necessidade fica maior ainda. Então, a demanda ainda é muito grande e ainda há muita necessidade tanto de profissionais da área de medicina geral quanto de especialistas. E o que leva uma pessoa, então, a se dedicar a uma causa que não é dela? Olha, eu acho que são várias coisas. Quando a gente encontra com as pessoas no terreno trabalhando, a gente vê que foram muitas motivações. Eu já encontrei pessoas que desde criança queriam trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, até um senhor de 60 anos que estava na sua primeira missão e o que o motivou foi o nascimento do primeiro netinho. Ele queria ter uma realização na vida que desse sentido para isso. Então, são as motivações mais diversas possíveis. Agora, motivações diferentes, mas quando voltam, quando passam por esse processo, acho que todos voltam mais ou menos com a mesma bagagem, né? O mesmo espírito. O que isso muda, o que acrescenta para os profissionais brasileiros, especialmente os que trabalham no SUS? Olha, é uma experiência profundamente transformadora o trabalho humanitário, porque normalmente quando você está numa missão humanitária, você está trabalhando numa situação limite. Às vezes é um limite geográfico, é uma área remota, dificílima de acesso. Às vezes é o limite da dignidade humana, quando você tem centenas, milhares de pessoas, enfim, saindo, fugindo do conflito, povoando um campo de refugiados com as histórias mais tristes, mais duras para contar. Às vezes é o limite emocional, quando você tem que lidar com situações de violência ou de pessoas que acabaram de perder tudo num terremoto, enfim, ou como foi o caso da tsunami. Então são sempre situações de limite. Então você acaba visitando as suas próprias fronteiras individuais, assim como pessoa também, né? Você tem que lidar, você sai um pouco da sua zona de conforto. E quando você faz isso, você acaba crescendo. Então é uma experiência que tem impacto em todas as dimensões da sua vida. É difícil você não ser influenciado na sua carreira profissional, inclusive na sua própria vida familiar, na forma até como você vai educar os seus filhos. A ação humanitária, a vida humanitária é algo que entra na sua vida e mesmo que depois você não tenha tantas condições de continuar fazendo com tanta frequência, ela continua vivendo dentro de você. E você continua sendo voluntário? Como é que funciona? Após a saída da diretoria médica, né, eu ainda continuei fazendo algumas missões e todo ano, pelo menos, eu faço uma missão humanitária, nem sempre com a Organização Médicos Sem Fronteiras. Ano passado eu estive no Nepal, estive também no Haiti, nos últimos anos estive na Nigéria, na Etiópia, em Honduras e também em situações aqui no Brasil, né, das mais diversas, desde a situação de enchentes no Acre e epidemias, assim como a próprio incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, que não deixou de ser uma questão de grande importância para as populações que viviam lá, principalmente sob o aspecto da saúde mental. Ok, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Eu conversei com Davi Oliveira de Souza, médico, que foi diretor médico do Médicos Sem Fronteiras entre 2007 e 2010. E você, quer fazer parte do Médicos Sem Fronteiras? Confira como é o processo de seleção. Para trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, você deve ter motivação pelo trabalho humanitário, qualificação profissional em sua área de atuação, experiência profissional comprovada, ótimos conhecimentos em francês e/ou inglês, capacidade de trabalhar em condições muitas vezes difíceis, além de estar em boas condições de saúde física e mental. É preciso ainda disponibilidade para trabalhar fora do Brasil por mais de 12 meses.
O processo seletivo consiste basicamente no envio de currículo e carta de motivação, uma pré-entrevista por telefone e, se aprovado, uma entrevista presencial. Mas é importante ressaltar que as regras de seleção variam de país para país. Se você está no exterior, acesse o site www.msf.org. Clique no link Sites MSF e procure o nome do país onde você está. Já se você está no Brasil, acesse o site www.msf.org.br e informe-se. Daqui a pouco, o depoimento de uma brasileira que está de mudança para os Estados Unidos. Voltamos já! A brasileira Juliana Oliveira vai começar vida nova nos Estados Unidos. Veja que expectativas ela tem da mudança. Meu nome é Juliana, tenho 30 anos, eu e minha família somos de Brasília, nós estamos indo embora para a Flórida agora no final de março para morar em Coconut Creek. Nós estamos indo para Coconut Creek porque ela, na verdade, é uma cidade que fica no miolo da onde a gente vai trabalhar. Então a gente consegue atender os 3 condados. Nós temos uma franquia de sorvete lá no sul da Flórida, então essa cidade fica no meio, nós optamos por ali porque a gente consegue atender os 3 condados. Na verdade, assim, a primeira opção foi Portugal, nós fomos para Lisboa, vimos alguns negócios para poder fechar lá, vimos imóveis para morar, tudo. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade dos Estados Unidos. A gente viu como uma boa oportunidade e preferiu ir para os Estados Unidos, até porque a ideia era inicial ficar em Portugal por um tempo e depois ir para os Estados Unidos. Nós acabamos pulando uma etapa, mas de fato, desde que o Davi nasceu, que é nosso filho, a gente decidiu sair do Brasil, tanto que com 20 dias já fomos com ele para Portugal para poder conhecer. Essa vontade sempre foi do meu marido, aí passou a ser a minha vontade depois que eu tive filho. E aí você começa a observar outras coisas, questão de segurança, educação, saúde e várias outras coisas. Então acabamos tomando essa decisão, tivemos a oportunidade e abraçamos ela. É uma cultura diferente do Brasil, né? O Brasil tem uma coisa muito calorosa em questão de humanidade, um recebe o outro. Lá existe isso, a cordialidade. Tudo para eles é muito cordial. Mas eles são muito, cada um a sua família. Deveras, isso vai ser a parte pior que eu vou ter que enfrentar, porque do resto é tudo muito melhor. É tudo mais fácil, tudo mais prático, seguro. Você é tratado com respeito. Bom, em relação ao meu filho, eu acho que ele vai ter o melhor, né? Porque ele vai ter segurança, eu não vou precisar ficar com medo de ele ir para a escola e não voltar. Ele vai ter a oportunidade de falar uma língua universal, ele vai ter a oportunidade de ter dupla cidadania, vai poder viver num país muito melhor. E já a expectativa que eu tenho está baseada no meu filho, na minha família, que é o que eu quero de melhor para eles. Realmente, depois de estar no país olhando para essa vertente, não a passeio, a gente começa a perceber que foi a melhor escolha a ser feita. Termina agora o programa Brasileiros no Mundo. Sugira um tema para o nosso programa. Nosso e-mail é brasileiros@ebc.com.br. Curta nossa página facebook.com/brasileirosnomundoebc. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional. O Brasil onde você estiver. Voltamos na próxima semana. Até lá!